Com sangue. Stephen King. Rato. Normalmente, as ideias para as histórias de Drew Larson vinham, nas ocasiões cada vez mais raras em que vinham, um pouco de cada vez, como gotas de águas tiradas de um poço que estava quase seco. E sempre havia uma cadeia de associações que ele podia rastrear até alguma coisa que tinha visto ou ouvido. Um lampejo do mundo real. No caso do conto mais recente, a gênese aconteceu quando ele viu um homem trocando um pneu na rampa da entrada da Falmouth para a I-295. O cara agachado com esforço enquanto as pessoas buzinavam e desviavam dele. Isso levou a estouro. Lapidado por quase 3 meses e publicado, depois de ser rejeitado meia dúzia de vezes por revistas maiores, na Prairie Schooner. Pula Jack, sua única história publicada na The New York, tinha sido escrita quando ele estava fazendo pós-graduação na BU. A semente dessa foi plantada enquanto, uma noite, em seu apartamento, ele ouvia a estação da rádio da universidade. O aluno DJ tinha tentado botar a Whole Lotta Love do Zapp e o disco começou a pular. Ficou pulando por quase 45 segundos, até que o garoto, sem fôlego, desligou a música e falou: "Desculpa, pessoal, eu estava cagando." Pula Jack tinha sido escrito 20 anos antes. Estouro tinha sido publicado 3 anos antes. Entre eles, houve 4 outros. Todos tinham cerca de 3.000 palavras. Todos levaram meses de trabalho e revisão. Nunca houve um romance. Ele tentou, mas não. Já tinha desistido desse desejo. As primeiras 2 tentativas em ficção longa lhe renderam problemas. A última provocou problemas sérios. Ele queimou o manuscrito e chegou perto de incendiar a casa também. Agora essa ideia, chegando inteira. Chegando como uma locomotiva muito atrasada, puxando um trem de muitos vagões esplêndidos. Lucy tinha perguntado se ele poderia pegar o carro e ir até o Specs Deli buscar sanduíches para o almoço. Era um dia bonito de setembro, e ele disse que preferia caminhar. Ela assentiu em aprovação e disse que faria bem a circunferência da barriga dele. Ele se perguntou depois como sua vida seria diferente se tivesse ido no Suburban ou no Volvo. Talvez nunca tivesse tido a ideia. Talvez nunca tivesse ido ao chalé do pai. Quase certamente não teria visto o rato. Estava na metade do caminho até os Specs, esperando o sinal abrir na esquina da May com Spring. Quando a locomotiva chegou. A locomotiva era uma imagem tão brilhante quanto a realidade. Drew ficou parado, hipnotizado, olhando para ela no céu. Um estudante o cutucou. O sinal abriu o cara. Drew ignorou. O estudante olhou para ele de um jeito estranho e atravessou a rua. Drew continuou parado no meio-fio quando o sinal passou de verde para vermelho e voltou a ficar verde. Apesar de evitar livros de faroeste, com exceções de O Incidente do Arco do Boi e o brilhante Bem-vindos aos Tempos Difíceis de Dr. Rowe, e de não assistir a muitos desses filmes desde a adolescência, o que ele viu quando estava parado na esquina da May com a Spring foi um salão de faroeste. Pendia do teto um lustre feito com uma roda de carroça e lampiões de querosene montados nos aros. Drew sentiu o cheiro do óleo. O piso era feito de madeira. No fundo do salão, havia 3 ou 4 mesas de jogo. Havia um piano. O homem que o tocava usava um chapéu coco. Só que ele não estava tocando agora. Ele tinha se virado para olhar o que estava acontecendo no bar. Parado ao lado do pianista, também olhando, havia um sujeito alto e esguio com um acordeão preso ao peito estreito. E no bar, um jovem com um terno caro apontava uma arma para a têmpora de uma garota com um vestido vermelho, tão decotado que só um babado de renda escondia os seus mamilos. Drew via esses 2 vezes, onde estavam e refletidos no espelho no fundo do bar. Isso era a locomotiva. O trem todo estava atrás. Ele viu os habitantes de cada vagão.
O xerife manco, que levou um tiro na batalha de Antietam e ainda carrega a bala na perna. O pai arrogante disposto a fazer cerco numa cidade inteira para impedir que o filho seja levado para o interior, onde ele seria julgado e enforcado. E os homens contratados pelo pai nos telhados com seus rifles. Tudo estava lá. Quando ele chegou em casa, Lucy deu uma olhada nele e disse: "Ou você está ficando doente ou teve uma ideia?" "É uma ideia", disse Drill. "Uma ideia boa. Talvez a melhor que já tive." "Conto?" Ele achava que ela esperava que fosse isso. O que ela não esperava era outra visita do corpo dos bombeiros enquanto ele e as crianças, em suas roupas de dormir, aguardavam no gramado. Romance. Ela botou na mesa o sanduíche de presunto, queijo e pão de centeio. Ah, não. Eles não chamavam de colapso nervoso o que acontecera depois do incêndio que quase queimou a casa, mas tinha sido exatamente isso. Não tão ruim quanto poderia ter sido. Mas ele perdeu o meu semestre da faculdade, graças a Deus já tinha sido efetivado, e só recuperou o equilíbrio graças às sessões de terapia 2 vezes por semana, e a alguns comprimidos mágicos e a confiança implacável de Lucy que ele se recuperaria. E as crianças, claro. As crianças precisavam de um pai que não ficasse preso no círculo infinito de tenho que terminar e não consigo terminar. Esse é diferente. Está todo lá, Lucy. Praticamente embrulhado para presente. Vai ser como ouvir um ditado. Ela só olhou para ele com preocupação. Se você diz... Escuta, a gente não alugou o chalé do meu pai este ano, né? Agora ela pareceu não só preocupada, mas assustada. A gente não aluga há 2 anos, desde que o velho Bill morreu. O velho Bill Coulson era o caseiro deles, e antes disso, dos pais de Drill. Você não está pensando... Estou, mas só por umas 2 semanas, 3 no máximo, para começar. Você pode chamar a Alice para ajudar com as crianças. Você sabe que ela ama vir aqui, e as crianças amam a titia. Eu volto a tempo de ajudar a distribuir os doces de Halloween. Você não pode escrever aqui? Claro que posso, depois que tiver começado. Ele bota as mãos na cabeça como se estivesse tendo uma enxaqueca lancinante. As primeiras 40 páginas no chalé, só isso. Ou talvez umas 140. Pode ser que vá rápido assim. Estou vendo tudo. E repetiu. Vai ser como ouvir um ditado. Preciso pensar nisso, disse ela. E você também. Tudo bem, vou pensar. Agora coma seu sanduíche. De repente fiquei sem fome, disse ela. Drill estava. Ele comeu o resto do sanduíche dele e a maior parte do dela. Foda-se a circunferência da cintura. Ele tinha coisas para comemorar. 2. Naquela tarde, ele foi falar com o antigo chefe do departamento. Al Stamper tinha se aposentado abruptamente no fim do semestre de primavera, o que permitiu que Arlene Upton, também conhecida como Bruxa-Má do teatro elisabetano, finalmente chegasse à posição de autoridade que ela tanto desejava. Não só desejava, mas pela qual ansiava. Nadine Stamper disse para Drill que Al estava no quintal dos fundos, tomando chá gelado e pegando sol. Ela pareceu tão preocupada quanto Lucy quando Drill deu a ideia de ir para o chalé por um mês. E quando ele saiu para o quintal, viu por quê. Ele também achou que entendia porque Al Stamper, que cuidara do departamento de inglês como um déspota benevolente por 15 anos, tinha pedido demissão abruptamente. Para de me olhar assim e toma um pouco de chá, disse Al. Você sabe o que quer. Al sempre achava que sabia o que as pessoas queriam. Arlene Upton o detestava em boa parte porque Al geralmente sabia mesmo o que as pessoas queriam. Drill se sentou e pegou o copo. Quanto peso você perdeu, Al? 15 quilos. Sei que parece mais, mas isso é porque eu não tinha sobrepeso naquela época. É no pâncreas. Ele viu a expressão de Drill e levantou o dedo que usava para aplacar discussões nas reuniões do corpo docente. Ainda não preciso que você, nem Nadine, nem mais ninguém vá escrever um obituário. Os médicos pegaram relativamente cedo.
Estamos confiantes. Drill não achava que seu velho amigo parecia confiante, mas segurou a língua. Não vamos falar de mim. Vamos falar de por que você veio. Você decidiu como vai passar o seu período sabático? Drill contou que faria uma nova tentativa de escrever um romance. Desta vez, disse, ele tinha certeza de que ia conseguir. Certeza absoluta. Foi o que você disse sobre o vilarejo na colina, disse Al. E você quase perdeu as rodas da sua carrocinha vermelha quando deu com os burros na água. Você parece a Lucy, disse Drill. Eu não esperava isso. Al se inclinou para a frente. Me escuta, Drill. Você é um excelente professor e escreveu ótimos contos. Meia dúzia, disse Drill. Pode chamar o livro dos recordes. Al descartou a sugestão. Pula Jack saiu na Best American. Sim, disse Drill. A editada por Dr. Rowe, que está morta há muitos anos. Muitos bons escritores não produziram quase nada além de contos, insistiu Al. Poe, Chekhov, Carver. E apesar de eu saber que você costuma se manter longe de ficção popular, tem Sacks e Ian Henry nessa categoria. Harlan Ellison na era moderna. Esses caras fizeram bem mais do que meia dúzia. E Al, essa ideia é ótima, é mesmo. Você pode me contar um pouco? Uma visão geral, por assim dizer. Ele olhou para Drill. Você não quer. Eu estou vendo que não. Drill, que desejava fazer exatamente isso, porque era lindo, praticamente perfeito, balançou a cabeça. É melhor deixar quieto, eu acho. Vou para o chalé do meu pai passar um tempo. Por tempo suficiente para dar início a essa história. Ah, e onde é? TR-90. Uma região sem municipalidade ao norte e oeste de Presque Isle, onde o vento faz a curva, em outras palavras. O que Lucy acha disso? Ela não gostou muito, mas vai chamar a irmã para ajudar com as crianças. Arlene Upton não gostava de Al porque ele sabia que as pessoas queriam. Drill achava que ela também não gostava dele porque ele sabia o que elas realmente pensavam. O câncer no pâncreas não parecia ter interferido nessa telepatia de baixo nível. Que não é telepatia nenhuma, na verdade, mas percepção. Não é com as crianças que ela está preocupada, Drill. Acho que você sabe disso. Drill ficou quieto. Ele pensou no salão. Pensou no xerife. Ele já sabia o seu nome. Era James Averill. Al tomou um gole de chá e depois colocou o copo ao lado de um velho exemplar de The Makers, de John Fowles. Drill achava que havia trechos sublinhados em todas as páginas. Verde para os personagens, azul para o tema, vermelho para as expressões que Al julgava impressionantes. Os olhos azuis deles ainda brilhavam, mas também estavam meio aquosos agora, vermelhos ao redor. Drill não gostava de pensar que via a morte iminente naqueles olhos, mas achava que talvez visse. Al se inclinou para a frente, as mãos unidas entre as coxas. Me diz uma coisa, Drill. Me conta por que isso é tão importante para você. 3. Naquela noite, depois de fazerem amor, Lucy perguntou se ele tinha mesmo que ir. Drill pensou na questão. Pensou mesmo. Ela merecia isso. Ah, e muito mais. Ela ficou ao lado dele, e quando ele passou por momentos difíceis, ele contou com ela. Ele falou de forma simples. Lucy, essa pode ser a minha última chance. Houve um longo silêncio do outro lado da cama. Ele esperou, sabendo que cederia aos desejos dela, se ela dissesse que não queria que ele fosse. Finalmente ela falou. Tudo bem, quero isso para você, mas estou com um pouco de medo. Não posso mentir sobre isso. Sobre o que vai ser. Ou você não quer contar? Eu quero. Estou doido para contar, mas é melhor deixar a pressão aumentar. Eu disse a mesma coisa para o Al quando ele perguntou. Desde que não seja sobre acadêmicos trepando com as esposas uns dos outros e bebendo demais e tendo crises de meia-idade. Nada parecido com o vilarejo na colina, em outras palavras. Ela o cutucou com o cotovelo. Você que falou, moço, não eu. Não é nem um pouco parecido. Você pode esperar, querido. Uma semana?
só para ter certeza de que é real. E com uma voz mais baixa, por mim. Ele não queria. Queria ir para o norte no dia seguinte e começar um dia depois. Mas, só para ter certeza de que é real. Não era uma ideia tão ruim, talvez. Posso fazer isso. Tudo bem. Que bom. E se você for, você vai ficar bem, jura? Vou ficar ótimo. Ele viu o brilho momentâneo dos dentes dela quando ela sorriu. É o que os homens sempre dizem, não é? Se não der certo, eu volto. Se começar a ficar parecido com... Você sabe. A isso ela não deu resposta. Ou porque acreditava nele, ou porque não acreditava. Fosse como fosse, estava bom. Eles não discutiriam sobre a questão. Isso era o importante. Ele pensou que ela estava dormindo, ou quase, quando ela fez a mesma pergunta que Al Stemper. Ela nunca tinha perguntado antes. Não durante as 2 tentativas de escrever prosa longa. E também não durante a merda generalizada que foi o vilarejo na colina. Por que escrever um romance é tão importante para você? É o dinheiro? Porque a gente está bem com seu salário e o trabalho de contabilidade que estou fazendo? Ou é o prestígio? Nenhuma dessas coisas. Pois não há garantia de que seria publicado. E, se acabasse numa gaveta, como acontece com todos os romances ruins de todo esse nosso mundo, eu não criaria problema. Quando essas palavras saíram de sua boca, ele se deu conta de que eram verdade. Então o que é? Para Al, ele falou sobre conclusão e sobre a animação ao explorar território desconhecido. Ele não sabia se realmente acreditava nisso, mas sabia que seria apelativo para Al, que era um romântico disfarçado. Mas uma baboseira dessas não funcionaria com Lucy. Eu tenho as ferramentas, disse ele por fim, e tenho talento. Então pode ser que fique bom. Pode até ser comercial, se eu entendo o significado dessa palavra quando o assunto é ficção. Ser bom é importante para mim, mas isso não é o principal. Não o mais importante. Ele se virou para ela, segurou as suas mãos e encostou a testa na dela. Eu preciso terminar. Só isso. É a questão toda. Depois disso, posso fazer de novo, mas com bem menos tempestade e ímpeto, ou deixar para lá. Qualquer uma das 2 opções seria boa para mim. Encerramento, em outras palavras. Não. Ele tinha usado a palavra com Al, mas só porque era uma que Al podia entender e aceitar. É uma coisa diferente. Algo quase físico. Lembra quando Brandon ficou com aquele tomate cereja entalado na garganta? Nunca vou esquecer. Brent tinha uns 4 anos. Eles estavam comendo no Country Kitchen em Gates Falls. Brandon começou a fazer um som de engasgo e a segurar o pescoço. Drew pegou, virou do outro lado e fez a manobra de Heimlich. O tomate saiu inteiro, com um som alto que parecia o de uma rolha saindo de uma garrafa. Não houve dano, mas ele jamais se esqueceria dos olhos de súplica do filho ao perceber que não conseguia respirar e achava que Lucy também não esqueceria. É a mesma coisa, disse ele, só que está enlatado no meu cérebro e não na minha garganta. Não estou sufocado exatamente, mas também não estou respirando direito. Eu preciso terminar. Tudo bem, disse ela e deu um tapinha na bochecha dele. Você entende? Não, disse ela, mas você entende, e acho que isso basta. Vou dormir agora. Ela virou de lado. Drew ficou deitado e permaneceu acordado por um tempo, pensando em uma cidadezinha no oeste, uma parte do país aonde ele nunca tinha ido. Não que importasse. Sua imaginação era capaz de levá-lo, ele tinha certeza. Qualquer pesquisa necessária poderia ser feita depois. Supondo que a ideia não virasse miragem na semana seguinte, claro. Ele acabou pegando no sono e sonhou com um xerife manco. Um filho inútil que não valia nada trancado numa cela de prisão mínima. Homens em telhados. Um impasse que não tinha como, que não podia durar muito. Ele sonhou com o rio amargo Wyoming.
4. A ideia não virou miragem. Ficou mais forte, mais intensa. E, uma semana depois, em uma manhã quente de outubro, Drill encheu 3 caixas de mantimentos, a maioria enlatados, e as colocou no porta-malas do velho Suburban que ele usava como segundo carro. Em seguida, veio uma bolsa cheia de roupas e artigos de higiene. Depois da bolsa, o notebook e a caixa surrada que guardava a máquina de escrever Olímpia portátil do seu pai, que ele queria como alternativa. Ele não confiava na energia em TR. A fiação elétrica tinha a tendência de dar problemas quando ventava muito, e regiões sem municipalidade eram os últimos lugares onde ela era restaurada depois de uma ventania. Ele deu beijos de despedida nos filhos antes de eles saírem para a escola. A irmã de Lucy estaria lá para recebê-los quando chegassem em casa. Agora, Lucy estava na entrada da garagem, vestindo uma camiseta e sua calça jeans surrada. Ela estava esbelta e desejável, mas sua testa franzida, como se uma de suas enxaquecas pré-menstruais estivesse chegando. Você precisa tomar cuidado, disse ela, e não só com seu trabalho. A região do norte fica vazia entre o feriado do trabalhador e a temporada de caça. E a cobertura de celular acaba a 60 quilômetros depois de Presque Isle. Se você quebrar a perna andando na floresta, ou se perder... Querida, eu não ando na floresta. Quando eu andar, se eu andar, vou ficar na estrada. Ele a olhou melhor e não gostou do que viu. Não foi só a testa franzida. Seus olhos carregavam uma expressão de desconfiança. Se você precisar que eu fique, eu fico. É só você falar. Você ficaria mesmo? É só pedir. Torcendo para ela não pedir. Ela estava olhando para os tênis. Agora, ela levantou a cabeça e a balançou. Não. Entendo que isso é importante para você. Stacy e Brent também entendem. Ouvi o que ele te disse quando te deu um beijo de despedida. Brandon, seu filho de 12 anos, dissera: traz um dos grandes, pai. Quero que você me ligue todos os dias, moço. No máximo às 5 da tarde, mesmo que você esteja escrevendo como um louco. Seu celular não vai funcionar, mas a linha fixa funciona. A gente recebe a conta todos os meses. E eu liguei hoje de manhã para ter certeza. Não só tocou, como a antiga secretária eletrônica de seu pai atendeu. Me deu até um arrepio, como uma voz vinda direto do túmulo. Imagino. O pai de Drill estava morto havia 10 anos. Eles ficaram com o chalé e o usaram algumas vezes. Depois alugaram para grupos de caça, até o velho Bill, o caseiro, morrer. Depois disso, eles pararam de se importar. Um grupo de caçadores não pagou tudo. E outro praticamente destruiu a casa. Não parecia valer a pena. Você deveria gravar uma mensagem nova. É incrível que nenhum dos nossos inquilinos tenham trocado aquela velha. Farei isso. E um aviso, Drill. Se eu não tiver notícias suas, vou aparecer lá. Não seria boa ideia, querida. Aqueles últimos 25 quilômetros da estrada de merda destruíram o cano de descarga do Volvo. Provavelmente o câmbio também. Não ligo. Porque... Vou falar uma coisa, tá? Quando as coisas dão errado com um dos contos, você consegue deixar de lado. Você fica uma semana ou 2 emburrado pela casa. E depois volta a ser você. O vilarejo na colina foi bem diferente. E o ano seguinte foi assustador para mim e para as crianças. Esse é... diferente, eu sei. Você já disse isso um monte de vezes. E eu acredito. Apesar de a única coisa que eu sei sobre o livro é que ele não fala de um grupo de professores com tesão fazendo suruba na terra do Updike. Mas ela segurou os antebraços dele e o encarou com sinceridade. Se começar a dar errado, se você começar a perder as palavras, como aconteceu com o vilarejo, volta para casa. Entendeu? Volta para casa. Eu prometo. Agora me beija de verdade. Ele a beijou, abrindo delicadamente os lábios dela com a língua e enfiando uma das mãos no bolso de trás da calça jeans. Quando ele se afastou, Lucy estava corada.
Sim, disse ela. Assim. Ele entrou no Suburban e tinha chegado ao começo do caminho quando Lucy gritou: Espera! Espera! E se aproximou correndo. Ela ia dizer que mudou de ideia, que queria que ele ficasse e tentasse escrever o livro no escritório do andar de cima. Ele tinha certeza. E precisou lutar contra o desejo de meter o pé no acelerador e sair cantando pneu pela rua Sycamore sem olhar o retrovisor. Mas ele parou com a traseira do Suburban na rua e abriu a janela. Papel, disse ela. Estava sem fôlego e o cabelo tinha caído no rosto. Ela esticou o lábio inferior e o soprou para cima. Você tem papel? Por que duvido que tenha lá? Ele sorriu e tocou a bochecha dela. 2 resmas. Será que basta? Se você não estiver planejando escrever O Senhor dos Anéis, acho que sim. Ela o encarou diretamente. A testa não estava mais franzida, ao menos naquele momento. Vá em frente, Drew. Saia daqui e traga um dos grandes.